O processo aditivo por extrusão FFF, sigla de Fused Filament Fabrication, consiste na deposição de material plastificado camada a camada, onde um filamento termoplástico é conduzido a um cabeçote controlado por computador, passando por uma região de aquecimento que funde de filamento e a deposição é feita em planos, que formam camadas empilhadas. Para o modelo 3D ser fabricado, é necessário transformar o arquivo CAD em uma sequência de comandos, chamados de G-Code, que descrevem as coordenadas em que o cabeçote deve se mover, a velocidade, a temperatura, entre outros parâmetros da máquina. Para isso, são usados softwares fatiadores, que dividem o modelo 3D em uma série de camadas planas, cada qual contendo suas trajetórias. A trajetória em que o material será depositado, a velocidade, temperatura, quantidade de material, entre outros fatores, influencia diretamente o resultado final da peça. Diferentes estratégias são usadas a fim de dar características específicas à peça, podendo dar prioridade à melhoria de acabamento superficial, diminuição do tempo de impressão, economia de material, aumento de rigidez e resistência mecânica, entre outras possibilidades. Este trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um algoritmo fatiador capaz de gerar estruturas avançadas com variação de densidade dentro de uma mesma camada, permitindo flexibilidade em regiões de uma peça impressa por técnica FFF. Estruturas avançadas, assim como estruturas periódicas e mecanismos compliant, compõem potenciais aplicações de engenharia devido à capacidade de criar partes flexíveis sem precisar de junções móveis. O desenvolvimento neste trabalho se deu em duas etapas principais. A primeira, onde, baseando-se em dois fatiadores comerciais, o Slicer, open source, e o Simplify, proprietário, foi desenvolvida a parte inicial do algoritmo, capaz de gerar peças de geometria simples com preenchimento retilinear. Este algoritmo foi implementado utilizando apenas ferramentas open source. Ele foi feito em linguagem Python, combinado com o uso de algumas bibliotecas, principalmente o pacote de análise espacial Shapely, que contém objetos que representam estruturas e operações básicas geométricas. Vários testes de impressão foram feitos, explorando os efeitos de diferentes parâmetros de impressão. Um ensaio de microscopia eletrônica MEV foi realizado, comparando a microestrutura de duas peças, uma impressa utilizando o software Simplify e outra utilizando o algoritmo. Repare que a configuração padrão do Simplify causou um excesso de material, comprometendo a microestrutura da peça. Já a versão feita com o algoritmo teve sua microestrutura bem definida, devido ao controle de fluxo de material. Ensaios mecânicos conferiram que o excesso de material leva a um aumento de resistência mecânica, porém, compromete a dimensão e a qualidade superficial da peça. Isso nos leva à segunda etapa, onde a partir da estruturação inicial do algoritmo e a capacidade de controle de fluxo de material, foram desenvolvidas estruturas avançadas, onde a densidade de material da peça variava dentro de uma mesma camada, possibilidade até então não disponível em nenhum software fatiador comercial. Ao reduzir a quantidade de material depositado em uma determinada região da peça, e imprimindo feixes em apenas um sentido, foi possível agregar propriedades flexíveis em uma peça feita apenas de ABS em uma impressora FFF comum, possuindo aplicações diretas em mecanismos compliant. Mecanismos compliant são mecanismos que permitem flexibilidade de suas partes sem a necessidade de utilizar juntas móveis. Foram feitos ensaios cíclicos em corpos de prova em ABS, mostrados na figura a seguir, comparando a estratégia de estreitamento de seção de Howell, Magleby e Olsen com a estratégia de variação de fluxo desenvolvida no trabalho. Para uma seção de 15 mm, a estratégia proposta no trabalho suportou 8 vezes mais ciclos do que a viga unitária. O código proposto nesse projeto foi implementado e os resultados obtidos corresponderam às melhorias esperadas, alcançando aperfeiçoamento nas características mecânicas e de acabamento de superfície. A estratégia de variação de fluxo permite o design de partes flexíveis utilizando materiais convencionais, com aplicações diretas em manufatura aditiva. O algoritmo será publicado no Python Package Index, sob licença GNU GPL v2.